E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu vou falar da defesa escandinava e eu vou ser o advogado do diabo, porque a defesa escandinava é duramente criticada, principalmente pelos jogadores mais fortes. No entanto, ela não recebe o reconhecimento que ela merece por ser uma das melhores defesas para os jogadores de nível iniciante e de nível intermediário. Vamos lá, o jogador de brancas vai jogar peão E4 e o jogador de pretas vai responder com peão D5. Essa é uma das defesas mais clássicas do xadrez, sendo estudada desde o século XVI. No entanto, conforme o xadrez foi se consolidando como esporte e os estudos mais sérios começaram a surgir, a ideia de que, caso o peão tome, dama toma, vai levar as pretas a uma posição onde elas ficam atrás em desenvolvimento, foi o suficiente para que no século XX a defesa escandinava fosse prontamente abandonada no alto nível do jogo de xadrez. No entanto, essa defesa é muito forte para o jogador amador porque ela tem uma coisa que quase todas as outras não têm, que é simplicidade. Como assim? Bem, o adversário vai jogar cavalo C3, você vai botar sua dama em A5, ele vai jogar algo como cavalo F3 primeiro e depois peão D4, ou se não peão D4 direto, e o nosso plano de jogo, diferente de outras aberturas ou defesas, é completamente simples e igual em 90% dos jogos. Nós vamos simplesmente desenvolver as peças da ala da dama, fazer um roque longo e jogar, tendo como nosso principal alvo de pressão o peão de D4. E de maneira muito simples, nós vamos receber uma posição fácil de jogar, tranquila de entender e muitas vezes superior em pouquíssimos lances, a não ser que o adversário tenha algum plano muito específico para nos impedir, o que é raro porque a maior parte das pessoas não se preocupa com preparação contra a defesa escandinava porque já tem logo aquele preconceito de que essa defesa é ruim. Então, por exemplo, cavalo F6 desenvolve nosso cavalo, vem cavalo F3 por parte das brancas, nós queremos desenvolver primeiro a ala da dama, então bispo G4 cravando o cavalo. O mais comum, na realidade, é que o oponente acabe desenvolvendo de maneira passiva contra esse bispo G4. Eu, de brancas, aqui já recomendaria algo como bispo C4, ao invés de bispo E2, mas o mais jogado de longe é o bispo E2. Aí a gente já joga cavalo C6, botando pressão no peão, vem o roque por parte do adversário, o roque por nossa parte, e muito naturalmente a posição ficou totalmente superior para as pretas, porque agora as pretas geraram uma cravada de torre e dama, então agora o peão de D está cravado, peão E5 vai vir ganhando o peão muito brevemente. Essa cravada também é chata, do bispo ali pelo cavalo, o bispo das brancas foi desenvolvido de maneira passiva, e na realidade essa posição já foi alcançada algumas vezes em jogos de mestres, e 7 delas eles jogaram bispo E3, perdendo o peão na hora para peão E5. Então, até mesmo os jogadores mais fortes caem nessa, e eu vou mostrar aqui a base de dados para você ver que na realidade essa posição é um tanto quanto comum. E olha só, jogadores de 2.800, jogadores de 2.700 de rating aqui no Bullet, no Lichess, jogadores de 1.800, 2.200, 2.500, todos acabam caindo nessa mesma posição, porque a defesa escandinava é extremamente subestimada como escolha defensiva para as pretas. Outra coisa que quase ninguém te conta é o fato de que após peão toma na abertura, você nem precisa capturar de dama. O lance que eu recomendo na realidade não é nem dama toma D5. Eu vou recomendar cavalo F6, que é considerada a defesa escandinava a variante moderna. Por que é que eu recomendo esse lance? Porque ele conserta o problema da escandinava, que é você jogar um pouco atrasado em desenvolvimento, porque agora você vai tomar o peão de cavalo, e por mais que o cavalo tenha que se mover 2 vezes para capturar, o mais comum aqui, por alguma razão, não me pergunte por quê, para as brancas, é jogar cavalo C3 e quando você tomar o peão, eles tomarem o nosso cavalo. E agora, depois de dama toma D5, nós temos uma posição muito superior, porque nós estamos à frente em desenvolvimento, coisa que nunca deveria ter acontecido, uma vez que estamos jogando de pretas. É como se o jogador de pretas estivesse de brancas aqui. Olha só, a dama está no centro do tabuleiro, e por mais que as pessoas te falem que isso é uma coisa ruim, porque dá para desenvolver com tempo em cima da dama, eu te pergunto, desenvolver com tempo em cima da dama com que peça? Olha só, não tem lance que possa ser jogado com tempo em cima da dama, exceto peão C4, e peão C4 aqui é um lance terrível, beleza? Então, por exemplo, cavalo F3 aqui vai ser jogado, a gente segue desenvolvendo com bispo G4, por exemplo, e todas as vezes que essa posição foi alcançada em nível de mestre, e sim, essa posição já foi alcançada algumas vezes em nível de mestre, as pretas ganharam, como você pode ver aqui na base de dados, viu? Então, ao jogar cavalo F6, você conserta o grande problema, que seria você ter que tirar a dama cedo, e se por um acaso o jogador de brancas acaba forçando você a tirar a dama cedo, você tira ela numa posição muito melhor. Aí você tá me dizendo, poxa gato, se cavalo F6 ele pode manter o peão, jogando por exemplo peão C4, e eu vou te dizer que esse lance não é nem um pouco aconselhado, e na realidade é considerado um lance muito ruim por parte das brancas, porque aqui as pretas podem oferecer
um gambito, que é o gambito com o peão C6. Esse é um dos pouquíssimos gambitos que o computador gosta pra caramba. Como assim? Caso você faça, por exemplo, os lances de um gambito do rei e jogue no engine, ele vai dizer, por exemplo, que aquela abertura é ruim. Ele não gosta da maior parte dos gambitos, porque a maior parte deles possui algum tipo de refutação ou defesa perfeita que vai levar o jogador que aceitou o gambito a uma posição superior na qual ele consegue manter o peão. O computador é extremamente materialista e ele não joga nem perto de maneira parecida com o ser humano. O ser humano, por exemplo, acaba se atrapalhando, errando. O computador não faz isso, então ele acaba gostando muito de você aceitar tudo quanto é gambito. Esse daqui não é um deles. O computador acha que, por exemplo, capturar o peão é um lance ruim, porque o jogador de brancas aqui fica com problemas posicionais muito graves caso ele aceite o gambito. O melhor para ele, por exemplo, é jogar cavalo F6, aceitar que perdeu o peão e a gente vai entrar naquelas outras posições. Após peão toma, dama toma, beleza? Ou se não, peão toma, cavalo toma. A gente vai entrar numa posição mais natural. Só que se as brancas aceitam o gambito, você vai tomar de cavalo e a partir daqui é muito simples de você pegar uma posição superior e tirar o roque do seu adversário nos próximos lances. A posição aqui é ruim para as brancas porque elas nunca vão conseguir o avanço peão D4, o que permitiria que elas expandissem um pouco no centro e que elas tirassem as suas peças confortavelmente. Aqui as brancas nunca conseguem jogar D4 porque o cavalo, bem como a dama, cobrem esse avanço. Elas podem até jogar cavalo F3 para tentar jogar D4, mas a gente para a ideia simplesmente com o peão E5. E agora se as brancas quiserem mover esse peão de D, vai ter que ser com o peão D3, que trava totalmente a posição. O bispo vai ter que ser desenvolvido passivamente para E2. A posição aqui para as brancas já está extremamente desconfortável de se jogar. A gente pode seguir naturalmente com o bispo C5. Eventualmente até é melhor para as brancas entregarem o peão de volta só para abrir um pouco a posição, ou a gente pode seguir com o E4, que assegura após a captura que a gente vai tirar o roque do nosso adversário. Não vamos conseguir o nosso peão de volta, mas é uma posição onde geralmente o jogador de brancas vai perder muito material simplesmente pela atividade das nossas peças e pelo fato de que ele vai ter que jogar com o rei no centro. Então, por exemplo, o bispo E3 aqui vem defendendo o garfo que a gente ameaça, a gente joga, por exemplo, o bispo F5 e depois o roque longo, e a posição aqui já fica muito simples de jogar de pretas e muito difícil de se jogar de brancas naturalmente. Então, peão C4 aqui, por mais que pareça um lance bom, que retém o peão, na realidade é uma alternativa inferior. Existe até um outro gambito que você pode jogar com o peão E6 aqui, que também é muito legal, também é muito bom, mas eu já falei dele em outro vídeo, então eu vou deixar no card aí na descrição. Qual é o lance, então, que o jogador de brancas deve jogar? Se peão C4 é ruim, se cavalo C3 é ruim, ele deve jogar, na realidade, peão D4, que é para manter a atividade. Basicamente, ele está dizendo, eu não quero aceitar nenhum gambito, pega logo teu peão de volta, pega de dama e vamos para uma posição mais normal, onde eu vou jogar cavalo C3 com tempo em cima da dama, você vai jogar dama assim, que a gente vai para aquele mesmíssimo tipo de posição que a gente viu agora há pouco, com cavalo F3, bispo G4 e o roque longo por parte das pretas. As brancas devem fazer isso. No entanto, eu nem vou recomendar você entrar nessa linha, porque senão você tinha logo capturado o peão de dama ao invés de ter jogado cavalo F6 como lance intermediário. Eu vou recomendar o que é chamado hoje de gambito português, que é quando as pretas jogam bispo G4 com tempo em cima dessa dama. E antes da gente entrar nas linhas super legais e complexas do gambito português, que é onde a gente vai finalizar o vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva no canal se você viu até aqui, você não é inscrito, você claramente está gostando do vídeo se você viu por tanto tempo, dispara o seu like se você ouviu aqui argumentos que você não tinha ouvido em lugar nenhum, e agora nós vamos falar do que é que as brancas devem fazer. Curiosamente, as pretas aqui vão ficar muito à frente em desenvolvimento, coisa que as brancas tendem a fazer dentro da escandinava, né? A maior crítica à escandinava é que as pretas demoram a desenvolver. Aqui, as pretas vão desenvolver várias peças antes das brancas terem a chance de desenvolver qualquer uma. Vamos lá, por quê? Bispo G4 desenvolve com tempo na dama. Se o adversário aceita uma cravada, por exemplo, ele pega uma posição mais difícil de jogar após dama toma botando pressão no cavalo. Então, o mais natural é que ele ou jogue bispo E2, que é o lance correto, ou ele joga peão F3, que é outra alternativa também correta, no entanto muito mais ambiciosa e difícil de executar de maneira correta para as brancas, que tem como ideia chutar o bispo e posteriormente segurar o peão extra com o peão C4. Aqui, como já foi dito anteriormente, a gente vai oferecer um gambito. Eu vou recomendar dessa vez não peão C6, também seria um bom lance, mas eu vou recomendar peão E6. E o objetivo de você jogar peão E6, como você vai ver logo, vai ser você oferecer um segundo peão para desenvolver muito rápido em cima das brancas. Então ao jogar peão E6,
Peão toma aqui é a única alternativa sensata, né? E aí a gente desenvolve o cavalo para C6, ameaçando ganhar o peão de D4. No entanto, o que é que o seu adversário vai perceber? Ele vai perceber que ele pode tomar um segundo peão com cheque, tirando o nosso roque. E essa alternativa, apesar de ser o lance incorreto, não é bom tomar esse peão, é muito suculenta. Poucas pessoas vão achar que você não simplesmente errou aqui ao jogar cavalo C6, que você deveria ter jogado outro lance, porque agora você permitiu que as brancas tirassem o nosso roque. Não, na realidade isso daqui é bom para as pretas. Após rei toma F7, na realidade o que a gente fez foi facilitar para que essa torre entre para o jogo, porque ao invés de tirar o bispo e fazer o roque para a torre entrar para o jogo, nós vamos tirar o bispo e a torre já vai entrar direto na casa E8 com cheque em cima do rei do nosso adversário. Então veja só, nós estamos aqui logo numa posição onde as pretas têm 3 peças já desenvolvidas, 2 prontinhas para entrar para o ataque, uma dama totalmente ativa e as brancas têm o quê? 2 peões. É isso. As brancas têm 2 peões a mais, no entanto, todas as peças estão nas casas iniciais. E nós temos uma atividade mas tão grande, que o computador diz que apesar de estarmos com 2 peões a mais, a posição é igual. E o lance recomendado do computador cavalo E2 nunca foi jogado em um jogo de mestre. Geralmente as pessoas fazem o quê? Bispo E3, porque são materialistas e querem se ater à defesa do peão. Ao jogar bispo E3, nós vamos terminar de envolver as nossas peças do ataque, olha só. Bispo B4 e depois torre E8. Então, olha, bispo B4 vem com cheque, o adversário vai bloquear o cheque de cavalo, o mais natural é que ele bloqueie com cavalo C3, porque se bloquear com cavalo D2 ele pendura o peão de D4, então cavalo C3, e agora a gente joga torre E8, cravando o bispo ao rei do nosso adversário, bem como ameaçando vencer o bispo. E aqui a posição já é facílima de jogar de pretas, enquanto é um pesadelo para jogar de brancas. Veja só, se ele defende o bispo, por exemplo, nós podemos jogar dama toma D4, porque o bispo estava cravado. Então a gente ganha um peão. Se dama toma, cavalo toma dama e temos ameaças demais para defender tudo. O cavalo está ameaçando o garfo em C2, a gente está ameaçando tomar o bispo dele com a torre com cheque. E, por exemplo, se ele joga algo como, digamos, rei D2 tentando defender tudo, nós podemos simplesmente alinhar outra torre aqui na cara do rei do oponente e o computador já avalia essa posição aqui como mais 7.8, na realidade menos 7.8 de vantagem para as pretas, porque nós estamos com literalmente todas as nossas peças envolvidas no ataque, enquanto o nosso adversário aqui ó, tem vários pontos de material simplesmente não participando do jogo. Outro lance que ele pode jogar aqui, por exemplo, ao invés do dama D2 defendendo o bispo, é tirar o rei da cravada, que é o correto, tirar o bispo da cravada, jogando o rei F2, e nós vamos jogar o sacrifício torre por bispo, que parece um sacrifício ruim, no entanto traz o rei dele mais para o centro e permite que nós envolvamos o restante do nosso material aqui no ataque. Essa posição aqui já é um pesadelo de jogar de brancas. Por exemplo, nós temos 1 milhão de lances que ganham aqui. As pretas podem ganhar com dama E7, aproximando a dama do rei, preparando para trazer a outra torre para o ataque. As pretas podem ganhar com um lance totalmente bizarro, bispo C2, que visa distrair a dama da defesa aqui de D4. Então, por exemplo, se dama toma bispo, nós vamos jogar dama toma D4 e depois vamos envolver a torre no ataque. Aqui já é mate em 12, mas você provavelmente vai fazer o checkmate mais rápido do que isso, porque o adversário não vai achar todos os lances de defesa perfeitas. Se a dama não pega o bispo, vem aqui, por exemplo, para a casa de D2, você pode sacrificar o cavalo, visando liberar o cheque que ganha a dama. Então, por exemplo, cavalo G4, se peão toma, a gente joga dama G5 cheque. E na realidade, aqui o adversário pode só desistir. Ele não tem como se ater a defesa da dama, porque a torre também entra com cheque. Então, a posição aqui é extremamente vantajosa para as pretas, quase que independente do que o adversário resolva fazer, porque ele foi ganancioso demais e deixou nós envolvermos todo o nosso material no ataque. Então, o que é que o nosso oponente deve fazer? Ele deve bloquear ali o nosso bispo G4 de bispo, que é uma alternativa muito menos gananciosa, que acaba entregando o peão de volta e vai para uma posição mais normal. Bispo toma bispo, se dama toma, a gente toma aqui, se cavalo toma, a gente toma aqui, seja de cavalo, seja de dama, e a posição vai se transpor para uma posição muito mais natural de defesa escandinava, o que não é nem um pouco ruim, como dizem para você. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essas linhas de defesa para as pretas. Eu espero que você tente essa defesa. Pelo menos, se você não gostar, você vai poder dizer que você experimentou e que você não está indo simplesmente com a ideia dos outros aí. Beleza? Então, se inscreve aqui no canal, dispara o like nesse vídeo e eu vejo você na próxima.